Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e dentro do tema Seção feita por planos paralelos da página 22 da apostila do PET, eu trago para você a correção das atividades de 1 a 5, semana 3, segundo ano do ensino médio, plano de estudo tutorado, volume 7, é o PET volume 7. E a primeira atividade aqui foi tirada do banco de questões do CIMAV e diz o seguinte: a figura a seguir representa a pirâmide EFGH. O triângulo GEF é retângulo em E GE é igual a EF. Seccionando essa pirâmide por um plano paralelo ao plano que contém o triângulo GEF, que é esse triângulozinho da base, olha, GEF, a figura que se obtém como seção plana dessa pirâmide é um triângulo Q. Antes de começarmos a discutir isso aqui, a gente precisa definir, ou seja, recordar o que é um triângulo isósceles. Um triângulo isósceles é um triângulo que possui dois lados com a mesma medida, dois lados iguais. É o caso desse aqui, olha. GE é igual a EF. Então, esse triângulo da base é isósceles. Agora, diz que é para seccionar aqui essa pirâmide por um plano que seja paralelo ao plano que contém esse triângulo da base. Então, vai formar aqui também um triângulo. Com isso, o que a gente pode afirmar sobre esse triângulo? A gente pode afirmar que ele é equilátero? Jamais, né? A gente só sabe que dois dos lados deles são iguais. Então a gente já sabe que esse aqui também vai ser retângulo, porque ele é proporcional a esse, uma vez que é formado pela mesma pirâmide, e que ele é isósceles, que ele vai ter dois lados com a mesma medida, uma vez que o da base tem, e ele é proporcional ao triângulo da base. Sendo assim, a alternativa correta é a letra C, que diz que é um triângulo retângulo, aqui está o ângulo reto, e isósceles, aqui estão os dois lados iguais, beleza? A atividade número 2, também retirada do banco de questões do CIMAV, diz o seguinte: o professor pediu que seus alunos desenhassem um cone circular reto e a seção feita por um plano paralelo à sua base ao cortá-lo. Veja a seguir os desenhos dessas seções indicadas em azul e feitas por 4 de seus alunos. Na verdade, lá na apostila está em negrito, mas eu coloquei aqui de azul para ficar mais destacado para você. Então, o professor deu aos alunos a tarefa de traçar um plano, de seccionar aqui o cone com um plano de forma que esse plano fosse paralelo ao plano que contém a base. Nesse caso aqui de forma alguma, esse plano aqui ele é perpendicular ao plano da base. Está fora, Aloísio. O Davi desenhou certo? Também não. Davi aqui não desenhou certo porque essa parte está lá em cima, essa está cá embaixo, então nunca poderia ser paralelo ao plano que contém a base. Esse aqui muito pior, olha, nem está perpendicular, nem está paralelo, ele está inclinado aqui. Por último, esse aqui bonitão que está certinho nos conformes. Olha como que é o plano onde a base está situada. A base aqui é um disco que está situado em um plano que é paralelo ao plano que está situado esse disco aqui. Então, Sabrina que fez o desenho correto, a alternativa correta, letra D. D de Deus, que abençoa a mim, que abençoe a você, que nos abençoe a todos. A atividade número 3, também retirada do banco de questões do CIMAV, diz o seguinte: leia no quadro a seguir como 4 estudantes classificaram como verdadeiras ou falsas as afirmativas 1 e 2 sobre seções planas feitas por planos distintos paralelos à base de uma pirâmide. A primeira afirmação foi a seguinte: seccionando-se uma pirâmide regular de base hexagonal por um plano paralelo à base, a figura que se obtém como seção plana dessa pirâmide é um triângulo. Preste atenção nisso, triângulo, que tem como medida de um dos seus lados a medida de um dos lados da base da pirâmide. Então vamos lá, há uma pirâmide regular de base hexagonal, a base aqui é um hexágono, e seccionamos ela com um plano paralelo ao plano que contém a base,
E veja o que formou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Formou um hexágono. E lá diz que forma o quê? Forma um triângulo. Então isso é falso, né? Segunda afirmação. Ao se seccionar uma pirâmide regular de base quadrada por um plano paralelo à base, a figura que se obtém é um quadrado de lado menor que o lado da base da pirâmide. Então vamos ver uma pirâmide lá de lado quadrado, né, de base quadrada, lógico que os lados são triangulares, né? E seccionada por um plano paralelo ao plano que contém sua base, vai formar o quê? Um quadrado, né, que tem um lado menor do que o lado da base. Obviamente, esse lado aqui é menor que esse. Então, voltando aqui à afirmação que diz que é um quadrado de lado menor que o lado da base da pirâmide, é verdade. Sendo assim, aqui a Aurora falou que era falso, acertou a Aurora. Aqui a Aurora falou que era verdadeira, acertou a Aurora. Então, se você fosse sincera, Aurora, veja só que bom que era. Quem acertou foi a Aurora. Letra A de Aurora. Vamos à correção da atividade número 4, também do banco de questões do CIMAV. Por uma pirâmide de base quadrada foi passado um plano paralelo à sua base. O mesmo acontecendo com um cone. As respectivas seções transversais formadas são um triângulo e um círculo, um quadrado e um triângulo, um quadrado e um círculo e um quadrado. Então, por uma pirâmide de base quadrada, passando um plano paralelo, né, ao plano que contém a base aqui, as seções formadas são o quê? Forma o quê? Formou um quadrado, né? Um quadrado. Agora vamos ver o caso do cone. Seccionando o cone aí, forma o quê? Com certeza forma um círculo ou um disco, né? Então vai ser um quadrado e um círculo. Alternativa correta, letra C, C de círculo, né? A última atividade aí agora, também do banco de questões do CIMAV, diz o seguinte: sobre as seções planas de pirâmides e cones são feitas as seguintes afirmativas. Classifique-as como verdadeiras ou falsas. Seccionando-se um cone reto de raio de base igual a R por um plano paralelo à sua base, obtém-se um círculo de raio igual a R. Aqui diz sobre as seções planas de pirâmides e cones, né? Então, primeiro nós vamos pegar aqui, olha, o cone e seccionar ele de forma que esse plano seja paralelo ao plano que contém sua base. Então, veja que forma o quê? Forma um círculo, né? E o raio desse círculo formado é menor que o raio da base, obviamente. Então, voltando lá, diz que forma um raio, forma um círculo de raio igual ao raio da base. Então, isso é falso. Se a base de uma pirâmide reta é um pentágono regular cujo lado mede L, então qualquer seção plana paralela à base dessa pirâmide é um pentágono regular cujo lado também mede L. Olha para você ver, diz que o lado da base mede L e o lado da parte seccionada também mede L. Será? Olha aqui, vamos seccionar ela aqui, formou um pentágono também, onde foi seccionado, e aqui o lado da base e o lado formado tem a mesma medida? Não, esse lado formado aqui tem uma medida menor, então é falsa essa afirmação. Outra afirmação, seccionando-se um cone reto de raio da base igual a R, por um plano paralelo à sua base e não coincidente com o plano da base, obtém-se um círculo de raio menor que R. Diz que se a gente pegar aqui o cone e seccionar ele por um plano paralelo ao plano da base, a gente obtém um círculo de raio menor do que o raio da base. Isso é verdade? Absoluta, totalmente. Olha, ele é muito menor. Depende do lugar que eu colocar esse plano, mas não pode ser coincidente, então vai ser daqui para cima. Então, essa é uma afirmação verdadeira. Por último,
Se a base de uma pirâmide reta é um quadrado cujo lado mede L, então qualquer seção nessa pirâmide obtida por meio de um plano paralelo à base e não coincidente com o plano da base dessa pirâmide é um quadrado cujo lado tem medida menor que L. As sequências corretas dessa classificação é... Então, aqui a gente sabe que se a gente pegar essa pirâmide, seccionar ela, olha, cortando ela, vai formar o quê? Um quadrado cujo lado é menor do que o lado da base. E foi exatamente o que diz lá. É um quadrado cujo lado tem medida menor do que L. Então, é verdadeira. Sendo assim, a sequência verdadeira é FFVV, que está na letra C. C de conto com você na próxima videoaula. Quero aqui aproveitar, mandar um grande abraço a todos vocês alunos que estão assistindo minhas videoaulas, que estão me dando uma força aí, fazendo seus comentários bacanas. Eu gosto muito de ler seus comentários. Quero desejar de coração um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que o Ano Novo seja repleto de realizações e infinitamente melhor do que o 2020, beleza? Sucesso aí em seus estudos. Até mais!